Olá, eu sou a Kelma Maziero. Sejam bem-vindos ao podcast Tarologuês, um espaço para falar de tarô. Gente querida, estou aqui com mais esse episódio do Tarologuês, hoje para falar de um assunto que, assim como vários outros temas relacionados ao tarô, é polêmico. Afinal de contas, nem só de intuição vive o ser humano, não é mesmo? Eu sei que essa fala, ela pode gerar incômodo, ela pode deixar algum desconforto no ar, principalmente para o pessoal que segue aí uma leitura mais intuitiva. Mas a minha intenção aqui não é provocar ninguém não, tá? A minha intenção, na verdade, é a gente poder falar sobre isso, refletir sobre isso num patamar minimamente adulto, para que a gente possa, de preferência, se aceitar e conviver aí com as divergências e com as ideias que nem sempre estão congruentes. A gente está num ambiente em que muitas vezes se busca pensar igual, né? Isso, inclusive, é uma atitude comum e uma atitude até esperada em certos lugares, em certos ambientes, porque a discordância, a divergência muitas vezes gera insegurança e gera descontentamentos, gera conflitos e, não menos importante, gera perda de dinheiro. Porque, vamos ser sinceros, quando a gente afirma, por exemplo, que a leitura de tarô só com a intuição é uma leitura melhor que a leitura de quem estuda tarô, isso, ao bater no público, vai gerar uma reação que muitas vezes na gente promove insegurança. Como assim? Se eu tenho um colega, uma colega que afirma que a leitura intuitiva é melhor que a leitura de quem estuda tarô, e a gente hoje está numa realidade onde o marketing e a publicidade são esmagadores, né? E aí essa pessoa alardeia em todos os cantos de que a intuição vale mais do que o estudo, por exemplo, é normal que eu, que não leio com intuição, me sinta intimidada, inclusive ameaçada no meu trabalho, né? Porque, puxa vida, se quem lê com intuição lê melhor que eu e o público endossa isso, as pessoas vão procurar mais a leitura intuitiva do que a leitura lógica, vamos dizer assim, do que a leitura racional, vamos dizer assim. Isso é só uma maneira de dizer, porque a intuição é racional também, mas não vamos nem entrar por aí, só para vocês entenderem a distinção aqui. Se a gente alardeia esse tipo de coisa, se a gente mantém esse tipo de coisa, a questão não é só brigar pelo que eu acredito, é brigar pelo meu sustento também, né? E isso é uma coisa que não se fala, fica aquela briga meio velada, mas é uma coisa que acontece, né? O contrário também acontece, quer dizer, se eu faço leitura intuitiva, né? Se eu opto por fazer um trabalho que está mais associado aí, em certa medida, à minha sensibilidade, tá? De novo, certa medida, porque não quer dizer que quem faça leituras lógicas, estudadas, não tenha sensibilidade, né? A gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Mas aqui, a título de exemplo, vamos lá, digamos que eu alardeie que quem joga tarô a partir de estudo é melhor do que quem joga tarô a partir de intuição. Eu também vou estar gerando aí uma questão delicada, complicada, né? Polêmica. Vou gerar uma certa instabilidade no meio. E, em última instância, também vou colocar o público, muitas vezes, em xeque.
E isso afeta, de novo, não só a imagem do oraculista, e aqui eu chamo de oraculista no sentido de quem usa oráculo. A gente vai colocar a imagem do oraculista num lugar também bastante delicado, fazendo com que sim, ele corra risco aí de perder cliente, perder alunos, enfim, né? Então, veja bem, a gente precisa falar sobre essas coisas com menos dedos, né? Por isso que, assim, eu tô colocando alguns adendos aqui em palavras que eu tô usando, eu espero que vocês estejam entendendo esses adendos, porque a ideia não é criar aqui um nós contra eles. Isso não funciona, a gente está vendo na prática que isso não funciona, mas é importante a gente entender por que isso pega tanto para todo mundo. E pega num sentido moral, pega num sentido íntimo, no sentido porque, veja bem, se eu faço a escolha de trabalhar de certa maneira, isso fala um pouco sobre mim. E se o outro vem e critica isso, é natural, é normal que eu me sinta pessoalmente ofendida, porque é uma escolha que eu fiz, né? Isso foi uma escolha consciente muitas vezes. E aí a pessoa critica isso, a gente se sente pessoalmente ofendido. Portanto, a gente tem aí a questão da imagem profissional, às vezes até da imagem pessoal, e como eu falei, não menos importante, da questão financeira. Porque quem trabalha com isso e vive disso, obviamente se preocupa com isso. Então percebam que, assim, às vezes isso parece, né, esse pensamento ele pode parecer um pouco capitalista, né, mas na prática isso faz diferença, né? A gente vê entre os colegas revoltas constantes justamente em função da questão material. Como é que fulano cobra uma barbaridade de dinheiro para dar um curso que não tem didática, por exemplo, que não tem metodologia, que não tem estrutura. Como é que fulana tem coragem de fazer uma leitura sem o menor preparo e cobrar 5 vezes o quanto eu cobro? Então, veja, a questão financeira é relevante. E não adianta a gente tornar essa questão uma questão de seres humanos profanos, porque a gente precisa de dinheiro para viver. Então, vamos sair desse pensamento moralista e tentar entender que, dentre outras coisas, como eu falei, a imagem profissional, a escolha pessoal, também a questão financeira é uma questão de relevância. E que torna essa rixa, intuição versus estudo, uma rixa cada vez mais ativa e recorrente, né? Quando eu digo nem só de intuição vive o ser humano, eu na verdade estou querendo dizer que a intuição ela faz parte da vida. Mas sempre que a gente leva certas questões para os extremos, a gente começa a perder qualidade de raciocínio. A gente começa a perder qualidade de argumentação. Então, abolir tudo, estudo, informação, estrutura, didática, metodologia, abrir mão de absolutamente tudo para sair seguindo aquilo que se intui. E aqui de novo, hein, eu estou falando da intuição do senso comum. Porque se a gente for estudar a intuição, eu já falei sobre isso no meu Instagram, já falei em cursos, sempre que eu posso falo sobre isso. Intuição é uma coisa que tem vários significados diferentes conforme o olhar que você utiliza. Na neurociência, a intuição é uma coisa, na psicanálise, a intuição é outra, na filosofia, a intuição é outra. Então, quando eu falo intuição aqui, eu estou falando a intuição do senso comum, que muitas vezes se mistura com espiritualidade, sensibilidade e às vezes até religiosidade, tá? Então, assim, quando eu olho para esse assunto e vejo que essa intuição, nesse olhar do senso comum, é uma coisa que se impõe sobre todas as outras possibilidades, ou vice-versa, né? Ou que o olhar racional e lógico se impõe sobre qualquer tipo de intuição, a tendência da gente sair perdendo em todos os sentidos é grande.
Muito bem, então vamos partir do pressuposto que os extremos aqui, eles não ajudam a gente a refletir, né? Esses extremos a gente tem bem claros quando a gente percebe que de um lado tem um pessoal com uma resistência muito grande que nega o científico, que se recusa a lidar com esse viés científico, né? Aí são aquelas pessoas que dizem que a gente está desmagificando o tarô, que a gente está tirando o mistério, a magia do tarô, que a gente não quer saber de se preocupar com os indivíduos, a gente está querendo normatizar tudo, enfim, tá? E de um outro lado, a gente tem a resistência ao mistério, que aí é o pessoal que se recusa a aceitar que o tarô envolve elementos misteriosos e que tem chance da gente não descobrir muita coisa a respeito desse mistério, né? Então, é o pessoal contra a ciência e o pessoal contra a intuição, né? É o pessoal contra a ciência e o pessoal contra a magia. Assim. Nenhum desses dois polos funciona muito, tá? Por quê? Porque quem é contra o mistério e a magia não para pensar que a vida é feita de mistério. A gente não explica tudo. E seria um inferno, né? Seria insuportável a gente viver procurando explicação para tudo. Isso é paranoia. Por outro lado, negar o viés científico é uma perda de tempo gigantesca. Eu costumo dizer que, assim, tarô não é ciência, mas é sim passível de estudo científico. Veja bem, eu estou com a tela do meu computador aberta aqui na minha frente e dei um Google. Escrevi dissertação mestrado tarô com T no final, tá? Porque muita gente usa essa escrita para o tarô. Você pode usar o tarô com circunflexo ou com T no final. Quando vou dar buscas, eu busco com tarô com T, porque normalmente a maioria vai nessa escrita. Aqui, dissertação mestrado tarô no Google, aparecem vários temas de dissertações de mestrados, que eu vou compartilhar alguns com você aqui para não te cansar muito, mas só para ilustrar. A gente tem aqui, na Universidade Federal de Pernambuco, um trabalho intitulado Multimodalidade Discursiva e Transitividade em Baralhos de Tarô, tá? Programa de pós-graduação de dissertação de mestrado. Temos também a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Matemática sob a Ótica do Tarô, certo? Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática. Temos também Universidade Federal de Pelotas, curso de Artes Visuais, Tarô, Reverberações em Poéticas Contemporâneas. Temos alguns outros, que aí se você for pesquisar, você vai encontrá-los também. Na UFG temos o Tarô Cotidiano, Memórias e Pedagogias Culturais. Temos também na Unifesp o Tarô Visconti Sforza, como espaço de relações e transferências do século XV italiano, e outros tantos. Não podemos esquecer aqui de jeito nenhum da Patrícia Rosendo, do Taromancia e Pesquisa lá do Instagram, que recentemente defendeu tese de mestrado sobre tarô também lá na Federal da Paraíba. Então veja bem, não adianta muito a gente querer ignorar, porque esse é um movimento que já vem acontecendo há bastante tempo. E é um estudo que não desmerece o tarô, ao contrário, ele vem para agregar aquilo que já se tem sobre tarô, a própria prática. Por isso que esses extremos não vão levar a gente a lugar algum. Quem ignora o mistério, ignora que a vida é mistério, e quem ignora a ciência, ignora que isso já está acontecendo, a gente querendo ou não, aí fica que nem aquele macaquinho tapando o olho, fingindo que, né, não querendo ver. Não adianta muito, não tem ser a favor ou contra. São vertentes, são caminhos, são possibilidades que o tarô nos oferece, né? Dentro disso, acho que é importante colocar, portanto, que a questão demanda muito mais respeito do que concordância. A gente precisa aprender a se respeitar, né, no nosso ambiente. Veja bem,
Eu aprendi isso de uma maneira muito curiosa. Vou até aqui dar uma... Talvez esse episódio fique até mais longo do que eu imagino, mas, enfim, parando para contar um trecho aí que me aconteceu, de uma situação que me aconteceu. 2017, já não lembro mais, eu estive numa conferência acadêmica na UNASP, Universidade Adventista, para falar sobre tarô. Eu tinha escrito um artigo científico que foi publicado, inclusive posteriormente num livro, e fui apresentar esse trabalho, essa comunicação científica. Só que eu caí na sala do pró-reitor da universidade, veja que situação. Pouco antes de entrar, eu ainda comentei com o pessoal que estava ali comigo. Falei, gente do céu, eu vou falar de tarô para o pró-reitor da Universidade Adventista, que é claramente um adventista. Mas eu estava rindo de nervoso. E aí do meu lado tinha outras pessoas, uma das meninas, inclusive uma amiga minha que fazia doutorado em Paris, estava no Brasil para essa conferência, falou, Kelma, eu vou falar sobre as mulheres do islamismo que moram na França. E aí tinha uma outra moça que falou, Kelma, eu vou falar sobre Umbanda. Aí a gente começou a rir e a gente se deu conta de que cada uma ia falar sobre o seu recorte, dentro de um ambiente, de uma sala onde o coordenador era um adventista, e foram apresentações excelentes, com um clima maravilhoso, porque tudo isso foi permeado com respeito. Eu passei um medo danado e no final eu estava abraçando o pró-reitor, agradecendo pela acolhida, pelo carinho, pelo respeito, pela maneira como ele tratou a todos nós. Nesse dia eu aprendi muita coisa. Eu falei, eu não consigo ver, às vezes, no meu ambiente de trabalho, essa harmonia, esse convívio amistoso, que faz absolutamente toda a diferença, porque assim todo mundo se escuta, todo mundo convive, ninguém precisa mudar de lado, ninguém precisa ignorar aquilo que acredita, mas entende o outro como parte de uma mesma realidade, né? Então, veja bem, eu aprendi muito no ambiente acadêmico sobre isso, por incrível que pareça. Eu achei que teria muita intolerância e não tem. Pelo menos comigo a maior parte das vezes não tem. Nesse trajeto fiz TCC de pós-graduação em Ciências da Religião falando sobre tarô, várias comunicações científicas em conferências, capítulos de livro, não fiz mestrado, não fiz doutorado, fui pela área da pesquisa, mas estou no ambiente acadêmico desde quando eu tinha 40 anos, gente do céu, faz 12 anos mais ou menos, tá? E agora, recentemente, inclusive, ano passado, outubro de 2022, estive na PUC aqui de São Paulo para falar para seminaristas de 3 universidades distintas, tinham 100 seminaristas ali, mais ou menos, fazer uma mesa redonda entre um padre, o padre Gilberto Lombardo Júnior, falando sobre o catolicismo, a Ender Borba, pastor protestante, Andrea Kogan, falando sobre judaísmo, e eu falando sobre o prático oracular. Foi um dia extremamente enriquecedor para todos nós, saímos todos extremamente satisfeitos. Então, veja bem, é uma escolha. A maneira como a gente se relaciona com essas questões é uma escolha. Se a gente vai olhar para o tarô intuitivo e torcer o nariz, ou se a gente simplesmente vai olhar para o tarô intuitivo entendendo que ele já está aí há muito tempo e faz parte, é uma abordagem e tudo bem. Da mesma maneira que a gente às vezes olha para o tarô científico, de novo, não é ciência, mas um viés científico e também torce o nariz, também não adianta muito, porque isso já está aí, a gente gostando ou não. Então, o ponto aqui é a gente entender que o tarô formal é possível, a gente goste disso ou não, assim como o tarô intuitivo, religioso, espiritualista também. Um não invalida o outro. E entendendo isso, a gente consegue estar dentro do espírito do tarô, que é um espírito que fala sobre pluralidade. Eu não estou falando do espírito no sentido religioso, né? Mas da proposta, que é uma proposta, em essência, plural,
onde cabe arte, filosofia, meditação, psicologia, onde cabe um monte de caminhos e possibilidades, porque a ferramenta é uma ferramenta plural. Então, para a gente lidar e entender essa ferramenta plural, a gente tem que ser respeitoso, tolerante e ter mente aberta. Quando eu digo isso, é justamente para a gente poder aprender, ou pelo menos buscar aprender, a conviver dentro das diferenças. Eu tô sempre escrevendo, né? Tarô é plural, tarô é plural, tarô é plural. Outro dia eu fiz, inclusive, um post isso escrito umas 5 vezes, tá? Porque a gente tem a prática oracular, que é uma prática, vamos colocar assim, é uma prática mais antiga no sentido de que, vamos lá, em 1970, 1980, era mais normal você ir procurar uma cartomante ou uma senhora, que normalmente era uma senhora, que jogava tarô, né, na sua casinha, sem grandes propagandas, sem grandes alardes, mas normalmente o pessoal da cidade sabia quem era essa figura, ou a comunidade ali sabia quem era essa figura, e a gente ia procurar essa figura para jogar com ela, e a experiência misturava de tudo um pouco, misturava tarô, às vezes misturava baralho comum, às vezes erva, banho de erva, oração, benzimento, enfim, né? Então a gente não deve negar esse lado de modo algum, porque isso faz parte da história da prática oracular, né? Principalmente no Brasil. Quem tem mais de 40 anos e gosta desse assunto, já passou por essa experiência, pelo menos uma vez. Eu passei lá com os meus 20 e poucos anos, eu fui numa cartomante da época, 20 e pouquinhos anos, né? No cartomante da época, que foi indicada de uma amiga que ia no mesmo terreiro que ela, por exemplo. E foi uma experiência muito interessante. Num segundo momento, fui nessa senhorinha que eu tô mencionando aqui, porque ficou muito forte essa imagem para mim. Aquela senhorinha que mora numa casinha ali num bairro distante do interior. E foi uma experiência também que mesclava um pouco de tudo isso. Até depois, muitos anos eu conhecer... Muitos anos também não foi tantos anos assim, mas alguns anos depois eu conheci aí o tarô de uma outra maneira, e a partir desse tarô eu comecei. Inclusive um tarô num viés intuitivo e mágico. Então não tem muito como, para mim pelo menos, olhar para o tarô e ignorar esse lado, né? Falar que esse lado não presta, que não vale nada, porque tem aí história, tem aí valor, tem aí escolhas, né? Enfim, tem aí uma série de aspectos que merecem ser respeitados e tá tudo bem. Por outro lado, a gente tem hoje acesso a estudos e a possibilidades que também são muito interessantes. Então veja que um não precisa ignorar o outro, um não precisa invalidar o outro. A gente consegue conviver com essas coisas, entendendo que elas são parte uma da outra. E aí, claro, você vai escolher dentro desse rolê todo aí o que você vai querer fazer. Pode fazer tudo isso, pode não fazer nada disso, pode fazer só um, pode fazer só outro, tanto faz. A proposta aqui, o que eu quero falar com vocês aqui hoje é justamente do problema que a gente enfrenta recorrente, que é um lado invalidando o outro, como se assim a gente se garantisse de alguma maneira, a gente tivesse mais razão do que o outro lado, ou a gente pudesse ganhar mais dinheiro do que o outro lado, tá? E de novo, não tô aqui falando do dinheiro no sentido de, a gente é do mal porque a gente só pensa em dinheiro. Não, se a gente sobrevive disso, isso é um tema. Qualquer outro mercado que você for verificar, isso também acontece, né? Então, não vamos deixar de moralismo, o dinheiro também faz parte. Agora, o fato é, tudo isso é tarô.
E aí você vai me perguntar, meu Deus do céu, então se tudo isso é tarô, então vale tudo? Então, não vale tudo. É isso que a gente tem dificuldade de entender muitas vezes. Quando eu falo a gente, é maneira de dizer, tá? Não tô falando que você tem dificuldade de entender isso. É só um jeito mesmo de dizer. Meu pai tinha essa mania de falar no plural, e às vezes eu tenho também. A questão aqui vai além disso. É a gente entender que tudo isso pode caber no tarô, sim. O tarô é plural, mas tem alguns elementos que precisam ser considerados. Quais? Responsabilidade, consciência, compromisso. E veja bem, eu vou te dar uma notícia aterradora aqui. Responsabilidade, consciência e compromisso, você pode pegar na senhorinha que atende na casinha lá, no bairro afastado, no interior de São Paulo, e você pode não pegar essa mesma responsabilidade, consciência e compromisso numa pessoa que estuda dentro do ambiente acadêmico, tarô, tá? Responsabilidade, consciência e compromisso pode estar ou não em qualquer um desses profissionais que a gente tem no nosso mercado, que são inúmeros. A gente tem várias abordagens no tarô, vários estilos no tarô, a gente sabe disso, né? Recentemente, eu gravei um curso lá no Hotmart que chama A Prática Oracular, e nele, inclusive, eu cito as abordagens principais que a gente pode ter no tarô, e inclusive ensino o que, pelo menos uma parte das coisas que eu sei sobre o desenvolvimento da prática oracular ao longo dos anos, dos séculos, porque prática oracular é uma prática que vai muito mais distante do que a gente imagina. No simpósio que eu tive na PUC, inclusive falando sobre isso, ninguém sabia que a prática oracular é prática que vem de antes de Cristo. As pessoas acham que prática oracular é um negócio mais atual, mais moderno, porque se associa muito com a espetacularização da prática oracular, e aí a gente vai entrar num outro viés que eu nem sei se dá tempo de falar aqui hoje, né? Que já é a parte midiática da prática oracular, mas a realidade é que prática oracular é um negócio que acontece desde antes de Cristo. Nesse curso Prática Oracular lá do Hotmart eu falo sobre isso e falo sobre essas abordagens também. A gente tem uma série de possibilidades de abordagem de estilos, formas de fazer a leitura oracular. E não tem muito como a gente definir o que é certo e errado, mas tem como a gente pegar assim, na prática desenvolvida, cuidado, responsabilidade, preparo, consciência, compromisso. E como eu falei para você, pode pegar alguém que ensina e joga tarô e que faz isso de maneira formal, mas sem responsabilidade nenhuma. É aquela figura que sabe muito, mas sabe só para ela, não compartilha com os outros, não está nem um pouco preocupada com o desenvolvimento do aluno, com o cuidado no atendimento ao cliente, faz aquilo de maneira automatizada, por exemplo. A pessoa pode ter a melhor formação do mundo e ser um profissional absolutamente irresponsável. E você pode sim pegar, como eu falei, aquela senhorinha da casinha lá do interior, que é super responsável, super consciente e super comprometida com o que faz, tem um respeito por ela e pelos outros, que o bonitão lá, ou a bonitona famoso, influencer, ou a famosa influencer não tem. Então, assim, a questão da responsabilidade da consciência vai além da escolha que você faz para o seu trabalho oracular ou para a sua prática oracular. E é isso que a gente tem dificuldade de entender. Não adianta falar, a senhorinha não vale nada. Não, ela vale. A questão é, ela faz aquilo que ela faz com preparo, com responsabilidade, com consciência? Esse é o ponto. E aí quem quiser vai lá, passar com ela, porque escolhe passar com ela, as pessoas são livres, afinal de contas. Ou a pessoa escolhe passar com um oraculista que tem uma outra abordagem, que tem uma pegada mais formal, ou até uma pegada mais racional, entre aspas, de novo, mais lógica, porque a intuição é racional também. E veja, não quer dizer que a gente que joga tarô dentro de uma estrutura mais lógica, a gente também não tenha insight, tá? Enfim. Então percebam que assim, as nuances, elas são muito mais
frequentes e prováveis e possíveis do que a gente gostaria. Não tem certo e errado, não tem nós e eles. Tem aí escolhas profissionais, escolhas do público também por esses profissionais. Temos épocas diferentes, fases diferentes, demandas diferentes. Tudo isso compõe o nosso mercado. A questão é como você vai praticar. Quantos médicos você conhece ou já ouviu falar que são médicos famosíssimos e você vai passar numa consulta com o cara e o cara é um babaca, o cara não olha na tua cara, fica olhando no computador. E quantos médicos que de repente acabaram ali de se formar ou pessoas que nem são tão conhecidas, você vai ali por conta da listinha do convênio, sabe? Ou vai no SUS, vai ser atendido por quem tem que ser atendido. E a pessoa é sensacional. Todos eles são médicos, né? Então, eis a nossa questão aqui. E acho que isso é super importante da gente entender. Entrar num movimento de patrulha, e às vezes eu percebo que as pessoas esperam muito isso de mim. Como eu costumo trabalhar com desmistificação, né? Tô sempre falando sobre isso, tô sempre questionando, tô sempre botando o dedo ali na polêmica, porque é um pouco o meu estilo mesmo. As pessoas ficam esperando de mim essa patrulha, esse patrulhamento, né? Então, quem tá fazendo o tarô certo, quem tá fazendo o tarô errado, quem vale, quem não vale. E assim, de novo, as pessoas são livres, tô nem aí para o que a pessoa faz, como ela faz. O que me parece mínimo para a gente poder ter seriedade na nossa profissão é a responsabilidade, é a consciência e é o compromisso. Isso para mim é o mínimo. E a partir daí, a gente pode sim encontrar várias abordagens, vários estilos, vários tipos de trabalhos oraculares que podem ser incríveis e que podem ser horríveis. E que nenhum deles define unicamente a nossa profissão, tá? Então, tô chegando aqui no final. Falaria sobre isso mais vários dias, porque adoro falar sobre isso. Mas deixo aí essas reflexões com vocês. Era essa a minha intenção principal. Muito motivada por um livro, justamente um livro acadêmico que saiu recentemente, que eu gostei bastante, inclusive, que é um livro que chama A Complexidade Midiática de Walter Mercado. Acho que aqui tem muito assunto. Walter Mercado tem um papel muito importante nessa história, porque ele deixou a nossa atividade mais midiática, de fato. Por isso, inclusive, gostei do título, A Complexidade Midiática de Walter Mercado. Organizado pela Rose de Melo Rocha e o Tiago Rizan. O selo editorial é o PPG-Com, da Federal de Minas Gerais, como você pode ver, estudo formal, o que nem qualifica mais e também nem desqualifica a intenção. E aqui a gente tem vários artigos científicos falando sobre essa mediatização do que a gente faz, o papel do Walter Mercado nessa história, incluindo um dos capítulos aqui que eu estou tentando achar, que fala sobre o tarô. Capítulo 9, Entre Arquétipos e Arcanos, a jornada da personagem Walter Mercado pelo documentário da Netflix, escrito por Juarez Guimarães Dias. Esse livro também está disponível para leitura gratuita. Então, são vários livros acadêmicos com leitura gratuita que você pode acessar. Neles normalmente tem artigos sobre tarô, eu mesma já escrevi alguns, onde a gente debate isso de uma maneira com um olhar mais científico, bem específico, que também é importante para o nosso trabalho. Então, veja, nada disso é desimportante. Tudo isso pode agregar desde que a gente tenha disponibilidade para ouvir, para repensar, para mudar, para ponderar, né? Para fazer aí o papel da temperança dentro daquilo que a gente faz, certo? Então, valeu, até a próxima. Esse tema dá pano para manga. Eu espero aí de vocês as sugestões, os comentários, reclamações, críticas, elogios, assim, tipo, como num saque.
Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada por ouvir o Tarologuês. Você pode também me acompanhar no Instagram, @kelmaziero, ou ficar de olho aqui que de vez em quando tem episódio novo. Até a próxima!